Seja muito bem-vindo a mais um programa Conectando Propósitos. Eu sou a Verusa Anjos, estou aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. A gente está iniciando esse programa aqui, eu estou com um convidado super especial. Ele já está aqui comigo, mas a gente vai para um breve comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. Eu estou aqui com o apóstolo Antônio, seja muito bem-vindo. Amém, boa tarde, graça e paz. Graça e paz. Ele tem um testemunho assim, muito edificante, uma história assim, que vai impactar muito você. Né? Eu estava brincando com ele, falando, Deus gosta desse jeito, você vai entender o que eu estou falando. Amém. Mas eu tenho certeza que você vai ser edificado nessa tarde aqui. Conta pra gente, apóstolo, como foi? Você veio de um lar cristão? Como foi qual era a sua visão de Deus? Conta pra gente. Não, Verusa, eu não vim de um lar cristão. Meus pais não eram cristãos, eu não era cristão. E eu tinha uma certa dificuldade. Falava do evangelho, que seja qual fosse a religião, eu tinha uma certa dificuldade. Só que quando Deus ele tem um propósito, ele vai criar o caminho. Mesmo a gente não querendo, ele cria o caminho. E ele sabe exatamente aonde pegar a gente e ele fala assim, ó, para tudo porque agora é eu e você. Às vezes a gente entende que parece que as pessoas afastam, parece que ninguém quer ajudar, mas isso é um trabalhar de Deus às vezes. Ele afasta as pessoas e ele fala, agora é eu e você. E assim foi na minha vida. Ele foi fechando uma porta, foi fechando outra, depois fechou a porta para minha esposa e eu vi muitas dificuldades, muitas dificuldades. E a minha esposa recebeu um convite para ir em um culto, em um lar, em uma garagem. Ela recebeu o convite, ela começou a ir. Toda segunda-feira ela ia. E uma segunda-feira eu fui levar ela. Eu poderia ter entrado, participado do culto e vindo embora, mas quando a pessoa quer dificultar, né? Aí eu manobrando o carro na frente da garagem, tinha um jovem que estava ministrando, e enquanto eu manobrava o carro, aquela palavra veio de encontro ao meu coração, mas eu não amoleci, eu era muito resistente. E aí depois eu fui buscar ela. Eu poderia ter ficado, não fiquei, fui para casa, voltei, e aí eu perguntei para ela, segunda-feira tem esse culto? Ela falou, tem. Eu falei, segunda-feira eu vou lá. Ela não acreditou, mas eu fui. E tem pessoas que Deus precisa falar no profundo para que a gente não tenha dúvida que é Deus que está falando, não é o homem, né? Porque tinha um coração tão duro, uma dificuldade, que se a pessoa chega para mim e fala assim, ó, Deus tem uma obra na sua vida, eu falo, tá bom. Só que Deus usa esse jovem para falar comigo algo tão profundo que... Esse mesmo jovem da outra segunda-feira que você tinha ido lá, Exatamente, exatamente. Eu fui uma segunda deixar minha esposa, voltei na outra segunda-feira, Deus usou ele para falar. E ele falou algo comigo assim, e eu fui para casa e ali tirou o meu sono. Eu falei, como que, né? Até pensei que a minha esposa tivesse falado alguma coisa mas ela não tinha uma amizade com ele, né? E eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, não, é porque Deus usa as pessoas para falar, Ele sabe da nossa história, e eu comecei a ir. O que é isso, né? Meu Deus, e eu comecei a ir. Só que essa garagem, esse pastor que estava fazendo esse culto lá, ele não tinha uma igreja, um ministério, ele tinha acabado de se desligar de um ministério e ele estava com um programa na rádio, fazendo esse culto no lar, e encheu a garagem. E aí eles alugaram um salãozinho bem pequeno e falaram, vamos começar aqui, a casa da irmã está cheia.
E aí eu falei, sempre falando, olha, eu não quero ser crente, eu não gosto desse povo. Eu não quero ser crente, mas eu estou indo lá. Só tô indo, só. Só estou indo. Ele já tinha jogado um anzol, já estava puxando, mas a gente não sabe, né? E você resistindo. Resistindo. E aí, quando alugou o salão, que começou a montar a igreja, os cultos também eram de segunda-feira. E eu comecei a ir com a minha esposa, a gente era as primeiras ovelhas daquele ministério que estava iniciando, né? E aí, a gente estava lá em um culto de segunda-feira, eu estava passando por uma situação de uma enfermidade, eu tinha que dormir sentado, às vezes eu me engasgava, parece que era uma situação de esôfago, eu não poderia comer assim, todo tipo de comida, e eu tinha saído domingo à noite para ir trabalhar, e vim de manhã, entrei numa farmácia, falei para o farmacêutico que eu não estava bem, ele me passou um remédio, eu sabia que aquele remédio não ia resolver, porque eu sentia que era algo bem diferente. E quando eu atravessei a rua, eu escutei uma voz falar comigo, eu vou lhe curar hoje. Só que para mim é tudo ainda muito novo, né? Eu olhei para um lado, olhei para outro, fui para casa, dormi, porque eu tinha trabalhado à noite, dormi, e à noite nós fomos para o culto. E lá o culto está acontecendo. O culto está acontecendo. Chegou o momento da palavra, o pastor disse assim, vamos orar pela palavra que nós vamos ministrar. E aquelas irmãs fervorosas, orando, e eu ficava assim olhando, eu falei, meu Deus, não para de orar, e eu querendo sentar, né? E aí eu olhei para a igreja, aquele pessoal orando, eu olhei para o teto e só falei assim, eu me lembro como se fosse algo bem recente. Eu falei, Deus, o Senhor existe mesmo? O Senhor está aqui, o Senhor está ouvindo o que eu estou falando agora aqui? Ou o que eu estou falando fica só embaixo desse teto aqui? E aí eu voltei e sentei. E eles continuaram orando e o pastor começou a ministrar. Ele foi ministrando, foi ministrando. Chegou um momento que ele veio na minha direção, apontou o dedo para mim, nenhuma autoridade de Deus tamanha. E eu com o coração muito endurecido, muito. Ele apontou o dedo para mim e disse assim, homem, eu estou lhe curando hoje. A mesma voz, a mesma palavra que você ouviu mais cedo, né? Homem, eu estou lhe curando hoje. Tem uma mão que está descendo, que está tocando na sua garganta, e essa mão está descendo, Deus está lhe curando. O que você falou comigo hoje aqui, eu ouvi, não ficou embaixo desse teto. Meu Deus. Eu ouvi. E aí eu já comecei, porque não tem como o homem ouvir a voz de Deus e ele permanecer do mesmo jeito. É impossível. E aí eu já vi a carne começou a tremer, eu já vi aquela sensação de choro, mas ali segurando. E aí ele coloca a mão sobre mim e diz assim, eu vou te levantar como obreiro, eu lhe vejo de terno, uma gravata, eu te vejo com uma Bíblia, e eu vou te levantar como um pastor para apacentar minhas ovelhas. Quando ele falou isso, eu falei, ele colocou tudo a perder agora, que eu nunca vou ser na vida um pastor. Aí eu já não acreditei nessa parte, Essa né? parte aí eu já não acreditei. Porém, realmente, aquele dia eu fui curado, uma situação de esôfago, porque eu cheguei em casa e aí eu jantei. E eu não precisei dormir sentado. Glória a Deus. Não precisei dormir sentado. Eu não senti mais nada. Fui até o médico, expliquei para o médico uma situação que era do meu pai, que ele tinha feito uma cirurgia de esôfago. Ele quase faleceu, mas Deus teve graça e misericórdia. E eu estava passando aquela situação e lembrando da situação que eu acompanhei meu pai, né? Meu pai ficou muito magrinho, tudo que ele comia não passava. Sim. Ele tinha que... E aí eu cheguei em casa, eu jantei, a minha esposa falou, você vai jantar? Eu falei assim, o homem lá me curou. Eu falei, o homem me curou, eu estou curado. E aí realmente... Tomou posse de verdade, tomei né? posse. E aí eu comecei indo para a igreja, sempre falando assim, eu não vou ser crente. Eu não gosto de crente. Desse pessoal aí, não gosto.
E por isso eu estou falando para você que tem pessoas que Deus precisa falar muito. Quando eu ministro para alguém ou eu oro, que eu peço a Deus que Ele me usa para falar com alguém, não é outra coisa que eu penso. Não é querendo ser mais... Não, eu só quero mostrar para aquela pessoa que Deus conhece ela, Deus sabe, Deus entende, porque tem situação que às vezes a pessoa ela não tem como explicar o que ela está passando. Só que Deus entende, Ele conhece, Ele acompanha de perto. Verdade. E a situação estava tão difícil porque precisei passar por um processo, desempregado, uma criança pequena. A minha esposa também ficou desempregada, porque se as coisas estivessem andando, jamais eu ia numa igreja. E eu só fui porque quando todas as portas se fecharam, a única porta que estava aberta era a porta da casa do Senhor. Esse mesmo jovem, ele foi profeta para a minha vida durante muito tempo. Esse mesmo jovem, por nome de Jonas, ele era evangelista, ele falou assim, um dia, ele falou assim, ó, enquanto você está aqui, Deus ele está entrando no sistema do computador, está fazendo algo a teu favor. Falei, amém. Estava um dia em casa, a gente usava o telefone de casa, né? Não tinha muito, residencial, né? E aí o telefone estava cortado. Por um tempo, ele estava recebendo, mas não fazia. Chegou um momento que ele já não recebia mais chamadas. Só que eu estava em casa e o telefone tocou. Era a minha tia ligando. E eu falei, oi tia, não sei como você conseguiu ligar, porque... Aí ela falou assim, alguém pagou a conta, a Maia, que é a minha esposa, pagou a conta do telefone. Eu falei, não, aqui em casa ninguém está pagando nada, aqui a gente está... E ela falou, eu liguei normal. Eu falei, o telefone voltou a funcionar. E aí, depois que eu desliguei com ela, liguei para alguém para ver se estava funcionando, estava funcionando. Eu tinha deixado currículos em algumas empresas, o telefone em seguida tocou, uma empresa me contratando, comecei a trabalhar. Meu Deus. Olha, Deus realmente mexeu no sistema. Para você receber a ligação para te contratar. Para me contratar. Apóstolo, a gente vai para um breve comercial e a gente já volta para entender aí essa continuidade. Amém. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. Eu quero aproveitar esse momento aqui e falar do meu patrocinador, a ppn.group. Se você deseja aí um serviço de buffet,
eu quero indicar a eles uma qualidade maravilhosa, né, com um trabalho de muita excelência. Então, segue lá nas redes sociais, ppn.group, contrata eles, você que é daqui da região de São Paulo, eu tenho certeza que você vai se surpreender com tanta excelência. Aproveitando aqui, eu quero falar aqui com a gente, com as pessoas que estão no chat com a gente. Ana Amélia, paz para todos vocês. A Dayana ali Barcelini falou, apóstolo Antônio, bênção na vida das pessoas. Amém. A Tânia falou, boa tarde. Pode cumprimentar ela, apóstolo. A Dayana é uma ovelha querida, a Tânia é uma amiga. Deus abençoe vocês. Amém. Voltando, né? Estava contando que o telefone tocou, era uma proposta ali de emprego, né? Sim. E aí, como que aconteceu? E aí eu fui contratado e a gente comecei a trabalhar. E aí um dia eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, o telefone está funcionando. Só que eu estou em fase de experiência. Eu não vou ligar, na época era telefônica, eu não vou ligar lá para falar sobre essas pendências, porque eu tenho que passar na experiência primeiro. Aí passei os 3 meses trabalhando. E liguei lá. Quando eu liguei, a moça falou assim, olha, o senhor não tem nenhuma pendência, tem uma fatura ainda que vai fechar. O senhor não tem pendência com a gente. E eu comecei a entender, Verusa, que isso é o mover de Deus. Isso é o mover de Deus. Quando Deus ele tem esse propósito, quando Deus quer trazer, porque em nós, eu sempre falo com a igreja, nós temos muitos propósitos, e não é errado você se programar, você se aperfeiçoar, mas o maior propósito na nossa vida é o propósito que o Senhor tem conosco. Esse é o maior propósito. E Ele vela para cumpri-lo. Ele vela para cumprir. A palavra dele não volta vazia. Verdade. Não volta vazia. Se ele tem um propósito, ele vai nos preparar, trabalhar em nós, para depois trabalhar com nós. E ele foi trabalhando, e eu muito rústico, uma pessoa muito ignorante, pessoa terrível de lidar. E aí eu comecei, porque a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para examinar as Escrituras, né? Se você lê a Bíblia, é como se você estivesse lendo qualquer um livro, mas quando você começa a examinar, meditar, você começa a entender que tem situação ali que você precisa mudar, que há um propósito de Deus. E ele foi trabalhando, e eu não tive tempo de ser um obreiro da casa do Senhor, não tive tempo. Por quê? Quando eu entendi o propósito que o Senhor tinha e tudo que eu estava passando era capaz dele colocar a mão e me apertar mais, se eu estivesse resistindo, eu já comecei a falar agora, já que o Senhor tem, me ajuda, me dá sabedoria, me ensina, como que eu vou fazer? Vou aprender mais rápido, né, para não ter que passar. Vamos facilitar isso aí. E eu senti desejo de fazer um culto na minha casa para agradecer por tudo que estava acontecendo. Eu estava no processo de se libertar da bebida, do cigarro, casamento destruído, Deus está reconstruindo tudo, libertando. E aí eu falei com o pastor, pastor, o senhor libera um obreiro, a igreja ainda tinha poucos membros, hoje é uma igreja grande, tem sede própria no interior, São Paulo, Paraná, mas era a primeira igreja, era pequenininha. E aí eu falei para ele, o senhor libera um obreiro para fazer um culto na minha casa? E qual o propósito desse culto, Antônio? Eu falei assim, eu quero agradecer a Deus pelo que está acontecendo aqui. Ele falou, tá bom. E aí enviou um obreiro na minha casa para a gente fazer o culto no sábado. Quando ele aí a garagem da minha casa foi muita gente, porque no sábado eu e a minha esposa, do nosso jeito, a gente abriu o jejum, oração, e a gente começou a ir atrás das pessoas que a gente conhecia. Eu estou indo para a igreja, não sei, não sou muito fanático e tal, mas eu estou indo e Deus está trabalhando, vai ter um culto na minha casa, e as pessoas desceram. Nem gostava deles, mas agora estou começando a gostar deles. E as pessoas foram. E quando terminou o culto, a garagem estava cheia de gente, estava cheia. Quando terminou o culto,
esse obreiro, né, era um diácono, ele falou assim, olha, Antônio, o Senhor ministrou ao meu coração que não é só um culto, é para a gente fazer uma campanha aqui de algum sábado aqui na sua casa. E aí a gente começou a fazer os cultos, e eu não ficava à frente, eu ainda não tinha legalizado a situação de casamento, não tinha batizado, não tomava ceia, mas a gente fazia a obra assim meio escondido, assim por trás, vai lá. Divulgava, né? Divulgava. Chamava as pessoas. Exatamente. E aí, todo sábado Deus enviava alguém para orar e para ministrar. Todo sábado. E eu estava vindo do trabalho um dia, encontrei uma pessoa que eu conhecia, hoje ela é pastora em Itapevi, e eu convidei ela para ir no culto. Convidei ela, falou, tem um culto hoje. Ela falou, eu estou meio parada, eu estou enferma, inclusive eu estou vindo agora de um exame que eu fui fazer, exame pré-operatório, eu estou com câncer e eu vou precisar fazer uma cirurgia, já estou com os exames já pré-operatório e eu falei, não, mas vamos lá. Aí ela foi. Naquele culto, Deus curou ela. Glória a Deus. Naquele culto. Ela voltou ao médico, o médico falou assim, seus exames deu erro aqui, eu vou pedir mais alguns exames, e ela pediu. E ela fez. O médico pediu, ela fez. E depois ela leva lá na igreja um envelope com muitos exames, e depois a alta do médico. Aqui está o diagnóstico dos médicos que ela precisava fazer a cirurgia. Na outra mão está a alta dos médicos dizendo, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem. Aleluia. E aí Deus começou a fazer se mover. Deus começou a fazer. Então, é por isso que eu estou falando para você, eu não tive tempo de ser preparado como obreiro, porque quando eu comecei a entender o propósito, e a Bíblia ela nos dá um respaldo muito bom sobre isso, em 1 Reis, no capítulo 19, o verso 20 e 21, quando Eliseu ele está com Elias, caminhando com Elias, Elias olha para ele, vê o ministério que o Senhor tem sobre a vida dele, e Elias ministra sobre Eliseu. Quando ele recebe, ele entende que algo veio sobre ele. Que aconteceu comigo, né? Ele entende, né? Ele entende. Aí Eliseu olha e diz assim, Elias, eu sei o que está sobre mim. Eu preciso ir na casa, eu falei agora recente sobre essa palavra, eu preciso ir na casa do meu pai e da minha mãe, pedir a bênção dos meus pais. Elias disse, vai e volta, que eu estou te esperando. Ele vai na casa dos pais, pede a bênção do pai e a bênção da mãe. Só que Eliseu, ele era arador de terra, ele tinha uns bois que aravam a terra. E ele tem lá o seu arado, que colocava nos bois para arar a terra. Quando ele entende o chamado de Deus, ele pega os bois, oferece como sacrifício, pega o arado e queima. E eu entendi essa palavra, que ele está dizendo assim, o chamado de Deus na minha vida, eu não posso olhar mais para trás. Eu não tenho para onde voltar. Né? Eu não tenho como vir aqui mais arar a terra, eu não tenho como vir aqui cuidar dos bois, e assim é na nossa vida. Quando o Senhor nos chama, a gente tem que deixar algumas coisas para trás e dizer assim, esse é o caminho, porque senão a gente não consegue ter uma vida cristã e cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida, porque a gente vai, mas sempre tem algo que está chamando nós para trás. Quando Eliseu entende o propósito, ele já só pede a benção do pai e da mãe, porque não tem benção sobre o filho se o pai e a mãe não liberar, porque são princípios. E aí ele segue. Então, quando eu entendo esse chamado de Deus, eu já comecei a fazer a obra. Comecei. O meu pastor, que era o meu pastor, eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque era um ministério muito conservador. E o ministério foi crescendo, e eu lá na garagem da minha casa, cuidando daquelas pessoas, Deus enviava alguém para ajudar,
E ele sofreu muito porque começou a chegar obreiros no ministério, pastores, e começou a tomar o conhecimento do que estava acontecendo. E ele falava assim, ó, você não pode deixar o Antônio e a Maia fazer a obra, eles não são casados, eles não se batizaram. Chegou uma vez que foi um pouco difícil eu entender, mas hoje eu glorifico a Deus porque foi uma permissão de Deus para mim não ser aquele obreiro, qualquer coisa quer parar, qualquer coisa está me perseguindo, eu não tenho isso comigo. Teve um obreiro que falou, Antônio, ele não faz parte do corpo de Cristo com a esposa, por quê? Não toma ceia, não é batizado, e feriu um pouquinho. Então, quando eles iam para cima do pastor, o pastor, acredito eu, que ele queria realmente podar, mas quando ele ia lá no culto, ele via Deus curando, Deus libertando, e a gente estava lá fazendo o que muitas pessoas que estavam casadas, batizadas, estava tudo certinho, não fazia. Então, quando Deus levanta alguém para fazer, a pessoa não faz, ele vai levantar alguém que pode fazer. E quando isso passou por 2 anos, todos os sábados, na garagem da minha casa, Deus fazia um mover. Levava sempre alguém para ministrar, né? E Deus fazia um mover, todo sábado, todo sábado. Quando Deus preparou a situação de um documento que a gente precisava para legalizar o casamento, porque eu me considerava casado, respeitando a minha esposa, ela me respeitando, eu já tinha filho, nós estávamos ali já há muitos anos juntos, era só legalizar a situação, era só legalizar, eu já estava casado. Quando saiu esse documento, a gente foi, já deu a entrada, marcamos a data, a gente casou no cartório na sexta-feira. No sábado nós casamos na igreja. E no domingo, não, e no sábado de manhã nós se batizou. O pastor não fez o batismo meu e da minha esposa com mais pessoas da igreja. Ele saiu, resolveu a situação, vamos marcar o batismo. Marcou, a gente se batizou. Por quê? Para algumas pessoas, a gente já era obreiro, tudo legalizado. Deus, ele foi trabalhando, Deus foi movendo. E algumas pessoas entendem que foi errado, outras entendem que foi certo, mas Deus, ele apressou a obra em nós. Deus, ele não quebra princípio, ele quebra protocolo. Princípio, ele não quebra aquilo que ele mesmo criou, mas o protocolo, ele quebra. E quando foi, na sexta-feira a gente casou no cartório, sábado a gente se batizou, à noite casamento na igreja, domingo de manhã, de 3 em 3 meses, ele fazia uma reunião na sede, todas as igrejas do ministério iam tomar ceia na sede, domingo pela manhã, cada 3 meses ele fazia uma ceia geral. Quando eu estou saindo de casa, eu olhei para minha esposa e falei assim, o Senhor falou algo comigo aqui agora. Ela falou, o que foi que o Senhor falou? Só um minutinho que a gente já vai saber o que o Senhor falou com você. A gente vai para um breve comercial. Amém. E a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. A Dayana ali falou, né? Quem conheceu ele e a esposa, a pastora Maia, no passado, sabe a grande mudança que Deus fez na vida deles. Testemunho lindo. O trabalho de Deus é perfeito, orgulho de fazer parte do ministério deles. Minha filha entrou para uma família de Deus. Que bênção, é verdade, né? A filha da Dayana, a Alice, namora com meu filho. Olha só. Falei para ela que eu vou levar ela embora para mim. Eu vou cuidar dela, porque a gente não recebemos uma nora, mas uma filha, né? Filha na fé.
É uma pessoa que eu admiro, que eu amo muito. Que bênção, que bênção. Você estava falando aí, né? Estava contando com sua esposa, Deus tinha falado alguma coisa. E aí, o que foi que Deus te falou? Aí eu falei para ela, eu falei, nós vamos lá para a sede participar da ceia hoje. A primeira vez que a gente ia tomar ceia. Eu falei para ela, Deus está falando comigo que a gente vai ser ungida obreiro. Ela até achou assim, né? Por quê? Porque o ministério que a gente congregava, quando ia preparar alguém para servir, para ser obreiro, primeiro era cooperador, quando a pessoa se levanta, né, e começa a ajudar, a servir, começa a entender, né. Aí depois vem o diaconato, depois do diaconato vem o presbitério, para depois chegar em evangelista, para depois chegar o pastoreio. Só que aí vai muito tempo, às vezes 10 anos, 12 anos, depende, né. Uhum. E assim, se eu casei nesse final de semana, me batizei, como que no domingo do mesmo final de semana eu ia ser ungida obreiro? Só que você tinha escutado, né? A voz de Deus. Eu ouvi, eu sempre gostei de buscar, eu sempre acreditei muito no mover de Deus. Eu sempre acreditei, sempre eu busquei e ter experiência com Deus. E ela olhou, assim, acho que ela pensou exatamente isso que eu falei, mas como a gente vai ser ungido? Se a gente acabou de legalizar a situação. Aí ela falou, você vai ser ungido? Eu falei, eu vou. Ela falou, e eu? Eu falei, você vai também. E você vai ser ungido o quê? Eu falei, se for Deus que está falando comigo, eu vou ser ungido a evangelista. Então, Verusa, não tem como. Quebrou várias coisas, né? No protocolo, Você né? entendeu? Olha quantos teve que... Chegamos na sede, a igreja muito cheia, o altar era muito grande, muitos pastores no altar, a igreja muito lotada, a minha esposa chegou, ela conseguiu um lugarzinho para ela sentar e eu não consegui. E o pastor, ele fez assim para mim, para o altar. E eu quis entender que não era eu que ele estava chamando. Tem alguém atrás de mim. Sim. E aí ele me chamou e eu sentei no altar, eu nunca tinha sentado. Por quê? Na garagem da minha casa, que a gente fazia o culto, lá era a garagem da minha casa, eu lavava o carro, usava a garagem, mas no sábado, quando eu lavava, eu limpava a garagem, colocava um tapetinho lá, fizeram um púlpitozinho de madeira de guarda-roupa, bem simplesinho, colocou lá, eu já não pisava mais ali. Ali agora já não é mais o lugar para mim pisar, ali é altar. É dali que sai a palavra. O altar ele tem que ter assim, muito cuidado, porque é o altar que transforma, é o altar que libera para a nossa vida. E eu nunca tinha pisado ali no momento do culto. Acabou o culto, desarrumou a garagem, voltou normal. Então eu cheguei na sede, o pastor chamou para o altar. Quando eu subi, que eu olhava para a igreja, eu sentia vontade de sair dali, largar tudo e ir embora. Eu estava nervoso. E eu falei, meu Deus, não deixa ele me dar uma oportunidade aqui, porque não vai sair nada. E aí, daqui a pouco, ele pediu que eu descesse. Aí chamou a minha esposa no púlpito embaixo. E aí ele conversou com a igreja, falou, aqui está um casal lá em Carapicuíba, guerreiro, está desbravando lá, Deus tem honrado. E eu conversei aqui com uns pastores, tomei conselho, a gente entrou aqui em um acordo, todo mundo concordaram, e hoje eu vou ungir o Antônio a evangelista. Porque Deus tinha falado com você no caminho, né? E a Maia também, uma mulher que tem batalhado aí pelas vidas, tem ido. A gente vai consagrar ela a diaconisa. E ali foi um mover de Deus, Deus cumpriu. E aí a gente terminou aquele culto, a gente veio para casa, vivendo algo assim que a gente... Aí eu já não queria mais largar de Jesus, né? Eu tô passando pelos processos, mas estou vendo a mão de Deus, Sim. né? E aí ele veio no culto na minha casa, o presidente, e ele disse assim, agora você procura um salão, aluga e vai pastorear.
E aí a gente Iniciou essa jornada de pastoreio, né? Alugamos um salão perto de casa e Deus honrou muito. Deus honrou muito, honrou. E eu sou muito grato a Deus, porque eu sempre ouvi a voz de Deus e não sei amanhã o que pode acontecer. Mas todo o tempo que eu congreguei, nunca precisou o pastor falar assim, ó, você está deixando a desejar, ó, melhor aqui, faz isso, ó, você nunca, sempre eu quis fazer para Deus. Eu sei que a gente nunca vai surpreender Deus, mas eu sempre quis fazer melhor para Deus. A gente abriu mão de muita coisa e a gente enfrentou dificuldade, mas a gente sempre quis dar o melhor para Deus. E aí a gente foi pastorear, não tinha experiência, porque a gente não passou por uma preparação como obreiro, né? Sim. Vem as retaliações, vem as dificuldades, vem as lutas, mas o que permaneceu foi o propósito que Deus tinha conosco. Amém. E nós ficamos lá um tempo. E depois que Deus falou que estava no momento que era para gente, que a gente ia se desligar desse ministério, eu fiquei 2 anos orando com a minha esposa. Deus dando a direção e eu não queria sair. Por quê? Eu tinha medo da gente sair e algo ser da minha cabeça e eu falar, não é a hora, Deus falou, vai fazer, mas não é o momento e eu vou voltar da onde Deus já nos tirou. Eu não quero. Só que chegou um momento que realmente Ele tirou a gente e a gente começou de novo, do zero. Eu pregava para ela e para os meus filhos e ela cantava. E hoje nós estamos lá, semana passada agora, final de semana passado, tivemos o aniversário da igreja, que hoje a gente está pastoreando 12 anos de ministério. Glória a Deus. 12 anos de E ministério. quando você começou a falar, né, que eu até brinquei, comecei falando, né, quando a gente abriu aqui, falando daquilo que Deus usa, levanta, né, improváveis, eu falei, você vai entender aqui, né, você fala, né, que é muito tímido, né, e quando você recebeu ali a palavra, né, que foi até o início da nossa entrevista, você falou, né, pastor, tipo, quando você recebeu a palavra, você vai ser pastor, pastor não, né? Fala para as pessoas de casa, porque muitas pessoas às vezes recebem palavras de Deus que elas não conseguem se enxergar naquele momento, né? Como é que hoje você vê cumprindo isso, né, essa promessa de Deus na sua vida, que lá atrás, como você foi naquele dia, que você foi curado e que recebeu essa promessa, olhando para aquele Antônio daquele dia, né, e hoje para o apóstolo Antônio? Sim, sou muito tímido. Até hoje, no domingo, eu sempre ministro na nossa igreja. Os domingos sempre ministro. E quando eu vou subir no altar, eu não consigo subir no altar se eu não pedir a Deus que Ele possa me conduzir 100%, porque se for de mim mesmo, eu não subo. Muita dificuldade. E também aí vem uma timidez e também vem um temor. Porque tem pessoas ali. E Deus nos entregou algo. Eu já volto na sua pergunta, mas para resumir aqui, Deus nos entregou algo que são as ovelhas, que é algo que Ele ama demais. As ovelhas Ele ama muito. E Ele diz assim, então vai lá e apacenta minhas ovelhas, cuida. E tem dia que a gente não está muito bem. Tem dia que a gente passou por uma situação, tem dia que você está inspirado, tem dia que você está mais... Então você vai subir ali, tem alguém que deixou a casa, deixou a família, veio do trabalho, tem alguém que está dizendo assim, eu estou indo hoje, é no último culto, eu não vou mais. Então a gente tem que ter um temor e falar, Deus, eu já preparei palavra em casa, e falar assim, hoje a igreja vai virar, hoje vai ser o mover, hoje eu orei, busquei, eu meditei, estou afiado. Quando eu chegar lá, o Senhor começa a me mostrar pessoas que foi naquele culto e aquela palavra que eu preparei é de Deus, mas não é para aquele dia. Porque se eu ministrar aquela palavra naquele dia, eu vou fazer alguém que já está ferido sangrar. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Então, o que eu falo para as pessoas que têm essa dificuldade é que você precisa confiar no Senhor. Confiar no Senhor.
acreditar. Foi Deus que lhe chamou? Você tem certeza que Deus tem esse propósito? Ah, mas para mim as coisas é mais difícil. Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele estava desesperado, ele ficou chateado, ele bateu, ele pregou duro para o povo. E aí ele falou, Senhor, o Senhor me chamou para ser profeta, mas quando eu falo, as pessoas viram as costas e saem. Não importa, né? Não importa o que aconteça no percurso, aquilo que Deus te chamou, Ele vai cumprir, Ele é fiel e você precisa confiar, né? Exatamente. A gente vai para um breve comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. Eu vi aqui alguns comentários ali. A Dayana botou, né? Ai, meu coração, mas confio no que ele vai ser bem cuidado, né? Sara colocou ali, meu pastor. Ah, Sara, eu conheço a Sara. Amém, Sara. Jesus é lindo. E é isso, né? Eu quero te agradecer, apóstolo, pela sua presença aqui. Foi maravilhoso esse tempo. Amém, eu que agradeço. Foi muito bom aqui ter o seu testemunho, ver aquilo que Deus está fazendo ainda na sua vida, né? Porque a obra dele é contínua na nossa vida. Exatamente. Quero glorificar a Deus pelo seu sim, Amém. porque a despeito de toda a situação, você não olhou para aquilo que era a sua limitação, mas confiou no Senhor, né? Então, muito obrigada. Quero que você deixe aqui suas redes sociais, para que as pessoas possam te seguir, a rede social da igreja, né? Amém. Eu que agradeço pelo carinho, pela oportunidade. As redes sociais da igreja é @IAP, Igreja Apostólica Aliança Plena. O meu é ap.Antônio Filho. Antônio Filho. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente. E quero te convidar para estar aqui na próxima sexta-feira, às 16 horas. Você sabe que a gente tem um encontro marcado. Fica com Deus e muito obrigada aqui por estar nesse tempo com a gente.